da sua santidade. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu acho que depois tem um banner aí. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Eu escolhi esse versículo, esses dois, porque eu vou falar com você sobre atitudes que você precisa ter para viver um novo tempo. E eu vou falar baseado em Neemias, porque Neemias é o exemplo claro e clássico de alguém que se dispôs a viver um novo tempo, de alguém que quis fechar um ciclo na vida e abrir outro. E a gente de vez em quando tem que fazer isso. Você tem que viver um novo tempo, você tem que entender que tem certas coisas que você tem que, fechar. Você tem que deixar isso e caminhar para frente, e caminhar para aquilo que Deus tem para você, porque senão isso vai te amarrar, isso vai te perturbar, isso vai embaraçar você e você não vai viver, isso não vai alinhar você com tudo aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Então eu vou usar Neemias por isso, porque Neemias é um cara que é escravo, é um cara que está lá prisioneiro, recebe a notícia de que os seus irmãos que estão em Jerusalém estão em desprezo, existe uma situação que precisa ser mudada, que tem a ver com a cidade, porta queimada, muro fendido e tal, e ele se dispõe a fazer isso, ele se levanta para mudar aquela história, para mudar aquele quadro, para fazer com que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém vivessem um novo momento, vivessem um novo tempo. Então eu vou tomar assim, aqui, não sei nem quantas eu consigo falar para você, mas aquilo que eu consegui no tempo que a gente tem, eu vou falar sobre algumas atitudes que você precisa ter para estabelecer um novo tempo para a sua vida. Então vamos ler Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim, está projetado aqui, mas eu vou ler. Então eu lhes disse, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio ou em vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Pode dizer amém? Amém. Posso te ensinar uma coisa? Posso ou não? Toda vez que você ouvir uma leitura bíblica, diga amém. O que significa amém? Assim seja. Só que quando você diz assim, amém, a ideia é assim seja, na sua vida e na minha vida. Quando alguém lê a palavra de Deus, vai sair dali instruções, ensinos, lições para você. E quando você termina de ler a Bíblia, quando você termina de ouvir a leitura, você diz assim, amém, você está dizendo, eu quero isso, eu quero que isso aconteça, que isso se cumpra na minha vida. Antigamente a igreja sempre fazia isso. Mas à medida que o povo a igreja vai passando os anos, a igreja ela vai, eu não sei explicar, na verdade eu não sei nem dizer, mas parece que vai degenerando, parece que as pessoas vão ficando assim, elas ficam desanimadas até para receber a bênção. Eu já falei, eu digo assim, hoje Deus vai dar a bênção para alguém aqui, tem irmão que fala assim, deixa eu ver para quem que é, deixa eu ver quem é que vai receber. Ele nunca diz, é para mim, eu recebo. E a gente vai perdendo isso, que às vezes até para ser abençoado o povo está desanimado, meu irmão, até para receber a bênção. Então toda vez que você ouvir uma leitura bíblica, você diz assim, amém, porque é sinal que você quer receber aquilo para você. Então tá bom, então vamos lá. Neemias está preso, ele é copeiro do rei, e ele recebe uma notícia que os irmãos em Jerusalém estavam vivendo em desprezo,
havia uma vergonha instaurada sobre a vida deles, a cidade estava destruída, os muros fendidos, as portas queimadas. E aí Neemias se dispõe a ir e mudar o quadro. E se você ler o texto, você vai descobrir que ele vai, e em 52 dias, Neemias restaura os muros, as portas, restabelece a cidade e cria um novo tempo, estabelece um novo momento para aquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação de desprezo, de miséria e de vergonha. Com a história de Neemias eu aprendo algumas verdades se a gente quer viver um novo tempo. E aí, se eu fosse dar um tema para essa palavra, que não é uma mensagem, é só uma meditação mesmo, seria esse: atitudes para viver um novo tempo. Primeira coisa que eu aprendo com Neemias, está aí, não fuja dos seus problemas. Você está aqui hoje à noite e diz: pastor, eu quero viver um novo tempo para a minha vida, eu quero viver um novo momento para a minha vida, em alguma área da sua vida que você esteja enfrentando aí uma situação de desconforto que te leva a crer, acreditar e querer viver um novo tempo. Então, se você quer viver um novo tempo, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração: não fuja dos seus problemas. Você pode repetir isso no 3? 1, 2, 3. Quando Neemias recebe a notícia do estado que Jerusalém e os seus irmãos estavam, Neemias, ele enfrenta o problema. Neemias não foge, Neemias não finge que o problema não existe, ele vai procurar maneiras de resolver o problema, ele vai procurar formas de resolver o problema. Eu já falei aqui para vocês várias vezes essa verdade: mesmo que você não saiba como resolver um problema que está diante de você, fugir nunca é a melhor solução, porque quem foge hoje, foge amanhã e vai fugir a vida inteira. Então, se você tem um problema, se você tem algo que que te impede de viver um novo momento, um novo ciclo, você não pode fugir disso. Você tem que enfrentar, você tem que partir para cima desse problema, porque não adianta fugir e não adianta fingir que ele não existe. Agora eu quero fazer com você algumas considerações que eu acho importantes sobre problemas, para a gente aprender alguma coisa sobre isto. Primeira consideração que eu quero fazer, joga aí, letra A: todo mundo tem problemas. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua mente. Problema não é um privilégio de alguns, mas problema é uma realidade de todos. Rico tem problema, pobre tem problema, empresário tem problema, funcionário tem problema, porque todo mundo tem problema. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao bom, sucede ao mal. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Então não pense que só você tem problema. Quem está sentado do seu lado direito tem problema, quem está sentado do seu lado esquerdo aí também tem problema, uns maiores, outros menores, uns mais graves, outros menos graves, uns de solução mais fácil, outros de solução mais difícil, mas a verdade é que todo mundo tem problema. Você entrou aqui e diz: pastor, eu tenho um grande problema, pode ter certeza. Tem um caminhão de gente que também tem um grande problema, porque todo mundo tem problema. Albert Einstein disse uma frase, ele disse assim: todo mundo tem problema, o que te torna diferente é a capacidade de lidar com eles. Então a primeira verdade é essa: todo mundo tem problema. Então mal de muitos consolo é. Se só você sofresse, se só você tivesse adversidade, se só você atravessasse problema, dava para você ficar triste, amargurado, abatido, pensando que você nunca fosse vencer e nunca fosse ter vitória. Mas essa é uma grande verdade hoje: todo mundo tem problema. Você tem, eu tenho, todos nós temos problemas na vida.
Segunda verdade: por maior que seja o meu problema, tem sempre alguém com um problema maior do que o meu. E é uma verdade que você precisa ter. Por maior que seja o seu problema, não se engane, não se iluda. Tem sempre alguém com um problema maior do que o seu. Eu já falei aqui na igreja, do ponto de vista pessoal, qual é o maior problema que existe? O meu, porque cabe a mim resolver. Qual é o maior problema que existe? O seu, porque cabe a você resolver, do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista de realidade de vida, tem um caminhão de gente, meu irmão, que tem um problema maior do que o meu e que tem um problema maior do que o seu. Então pare de achar que o seu problema é o pior problema que existe e é o maior problema do mundo, porque não é. Se você olhar em volta, você vai descobrir que tem um caminhão de gente que tem problema maior do que o seu e que tem problema maior do que o meu. Então a segunda verdade que você tem que ter na sua mente é essa: por maior que seja o seu problema, sempre vai ter alguém com um problema maior do que o seu. Eu não sei aonde eu li essa frase. Eu estava lendo um livro aí esses dias para trás e eu li essa frase: as 20 pessoas vê problema, mas eu tenho os meus.